É isso, o quadro Liberdade de Opinião está de volta a partir de hoje, aqui no CNN Novo Dia. Todas as terças e quintas, nesse horário, 7h30 da manhã. Hélio Beltrão e Alessandro Soares vão comentar os principais temas do dia, reforçando o nosso compromisso da CNN Brasil com a pluralidade de ideias. Aliás, hoje completo 6 anos de CNN Brasil e ganho de presente a reestreia desse quadro, que simboliza uma das marcas da emissora. Hélio Beltrão já está aqui com a gente para dar bom dia agora, né, Hélio? Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para você, tudo bem? Tudo ótimo, Carol, e parabéns para nós, para a CNN. É isso, vamos aqui nessa reestreia com o Hélio Beltrão e já trazendo um assunto com você, Hélio, que vem dominando o noticiário. Não é à toa, né? Caso Master. Hoje, mais depoimentos devem acontecer no Supremo Tribunal Federal e tem mais repercussão lá em Brasília. O presidente Lula esteve com o banqueiro Daniel Worcaro, do Banco Master, em dezembro de 2024, num encontro fora da agenda oficial. Nesse encontro, segundo a apuração do portal Metrópolis, confirmada pela CNN, Lula teria ouvido de Worcaro sobre a situação operacional do banco. Hélio, vamos então no aspecto político aqui com você, afinal estamos no ano eleitoral. Como é que o caso Master vai influenciar nas eleições de 2026, Hélio? Carol, o Master pode sim influenciar bastante as eleições, mas ainda não dá para saber a extensão do estrago, né? A gente já sabia do envolvimento íntimo do Worcaro com a alta casta política, alta casta financeira, com membros do judiciário, e ontem veio essa revelação que você mencionou, de que o Worcaro esteve com Lula no encontro fora de agenda, que o presidente inclusive tentou esconder. Difícil de ser explicado. E também foi revelado ontem que o Master fez pagamentos ao escritório da família do Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça. E a questão aí não é só o Lula, não. A gente viu, como foi bastante noticiado, como a tropa de choque do Centrão tentou proteger o Master, tentou proteger o Worcaro antes da liquidação. E vimos as manipulações do Ciro Nogueira para embarrear uma CPI. Ele foi um dos líderes desse ataque ao Banco Central, propôs uma lei para dar ao Congresso o poder de demitir o presidente do BC, o que liquidaria com a autonomia do BC. Então a ideia de alguns políticos, Carol, é mesmo cooptar o Banco Central. A gente viu um juiz do TCU, que era deputado federal pelo Republicanos até 2023, cuja indicação ao TCU foi relatada no Senado pelo seu próprio pai, olha isso. E esse juiz questionou o Banco Central sobre a liquidação do Master. Isso é uma pressão que constrange futuras intervenções técnicas do Banco Central. O Banco Central tem que atuar tecnicamente, de forma autônoma, sem pressão política. E tem também uma questão de um pepino do Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC ele reembolsou integralmente os correntistas do Master em 30 dias, isso é bom por um lado, mas é também um incentivo para futuros escândalos, porque o poupador ele se sente completamente blindado para investir até R$250 mil por banco, porque ele sabe que mesmo que os bancos quebrem, ele vai ter o seu dinheiro devolvido. E aí ele investe em instituições picaretas, que oferecem rendimento muito acima da média, de 120%, 150%, 200% do CDI. Então, o FGC ele precisa ser ajustado, ele não pode continuar a ser a mãe que abençoa os crimes financeiros. O Congresso precisa mexer no FGC, devolver algum grau de responsabilização do poupador na escolha do investimento. E aí eu tenho 3 ideias, Carol, que eu sugiro. Basta uma delas para ajudar a coisa, né? Que a garantia cubra um percentual dos depósitos, mas não 100%. Pode garantir 80% ou algo assim. Ou, alternativamente, que passe a cobrir só o capital que o sujeito pôs lá, não os juros, né? Fulano quer investir no alto risco, então o FGC garante o que ele botou, mas não reembolsa os juros fantasiosos. Ou terceira opção, que passe a restituir o valor integral, mas só depois de um ano, não imediatamente. Com uma dessas 3 mudanças, o risco de futuros escândalos de pequenos bancos aventureiros vai reduzir substancialmente, na minha opinião. Então, resumindo, Carol, seria bom que o caso Master estivesse também na campanha de 2026, no lado propositivo, com candidatos fazendo propostas concretas para diminuir o risco de novos futuros casos Master.
E aí trago mais um elemento que vai nessa linha dos desdobramentos do caso Master, Hélio. No Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, ele está trabalhando num código de conduta para os integrantes da Corte. E aí eu lembro com você a entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, na qual o ministro afirma que o debate sobre a ética dentro da Suprema Corte é um tema que representa um aprimoramento do caminho que o tribunal está seguindo. Te pergunto, Hélio, o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de conduta? Carol, se os ministros fossem sérios na conduta pessoal, não precisaria de código nenhum. Mas eles têm tido dificuldades em seguir até a letra da Constituição e vai obedecer a um código de conduta. Então, esse código é uma brincadeira do ministro Fachin, da OAB, nesse momento que é o mais grave da história do tribunal. Por exemplo, na entrevista que o Fachin deu ao Estadão, ele fala do Código de Conduta, mas em seguida ele fala sobre o trabalho em aplicativos. Ele diz o seguinte: se o Congresso não legislar em um tempo razoável, eu vou pautar isso. Então ele admite que vai continuar legislando, intervindo em outros poderes. Só que é o Congresso quem decide se e quando legisla sobre qualquer tema. Eu sempre digo, Carol, que não legislar também é manifestar uma posição. O pior é que a gente tem instrumentos de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, mas eles estão politicamente inviabilizados. Falta coragem institucional. Por exemplo, falando de impeachment de ministro, por que nunca acontece? Porque os senadores têm medo ou têm um rabo preso, né? E a população tem visto horrorizados os problemas no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, um conflito de interesses inaceitável. Estão rolando 1.900 casos em tribunais superiores com atuação de escritórios de familiares de ministros do Supremo. Por exemplo, o caso do Master com a Viviane Bassi de Moraes. Número 2, Carol, tem o Supremo atuando em causa própria. Vem uma crítica embasada até a algum ministro e aí o Supremo se alega vítima, abre uma investigação, faz a acusação, determina a sentença. Isso é um absurdo. E, finalmente, tem o Supremo legislando, intervindo em outros poderes, que foi o caso no PL da censura, foi o caso do marco temporal, do aborto e muitas outras pautas no Congresso, que tiveram aí a mão forte do Supremo reescrevendo a lei. Mas não cabe ao Supremo dizer como a lei deveria ser, cabe ao Supremo ratificar a lei como ela é. Eu escrevi um artigo na Folha em 2019, onde eu coloquei esse dilema: quem vigia os vigilantes? Naquela época, né, foi tirado o gênio do Supremo da lâmpada, né, sob aplausos de muita gente, inclusive. Né, e eu argumentei que quem se diz vítima, conduz investigação, acusa, julga, define os próprios limites, na prática está fora de controle. Agora vai botar de volta o gênio na lâmpada, vamos ver. Então é preciso, Carol, coragem institucional, coisa que a maior parte dos congressistas ainda não tem. E um último ponto aqui para a gente também trazer o teu comentário, Hélio, é com relação à ligação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonema que aconteceu na segunda-feira. E aí o presidente Lula disse, olha, devo ir a Washington em março. E disse que durante essa conversa por telefone pediu a Donald Trump que aquele conselho de paz proposto pela Casa Branca se limite à questão na faixa de Gaza. O Brasil ainda não respondeu se vai ou não fazer parte do grupo. Te pergunto, Hélio, depois desse encontro, se ele de fato acontecer como previsto entre os dois chefes de Estado, Lula deveria topar esse Conselho da Paz de Donald Trump? Carol, deveria, mas eu não sei se o Lula topa participar desse Conselho de Paz do Trump, não. O Lula tem um ressentimento muito grande com relação aos Estados Unidos. Tem tentado, inclusive, enfraquecer a iniciativa dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele tem buscado fortalecer o poder relativo de China, de Índia, desses parceiros do grupo dos BRICS, que o Lula chama de seu. Então ele tem uma obsessão doentia com essa utópica liderança do Sul global. Mas o mundo de hoje vive uma espécie de Guerra Fria 2.0, porque não se trata mais de uma batalha entre ideologias, mas entre civilizações. Tem, de um lado, o capitalismo liberal ocidental, do outro, um capitalismo, entre aspas, tecnocrata autoritário, né? A velha política de neutralidade que o Brasil tem adotado desde a Segunda Guerra
não é mais tão simples de sustentar nesse cenário, porque a gente depende comercialmente da China, mas mais importante, a gente depende do sistema financeiro, da tecnologia, das instituições do Ocidente, né, da Europa e dos Estados Unidos. E a balança pende para essa força de Europa e Estados Unidos. E essas armas estão sendo cada vez mais usadas. Então, o Conselho de Paz do Trump surge aí com pouco apoio ainda, mas num contexto em que a ONU perdeu efetividade. Porque organizações multilaterais pela paz só funcionam se o poderio militar estiver dentro do grupo e se realmente topar agir. O poder não está mais no grupo da ONU. O poder hoje reside individualmente nos 5 países que têm poder de veto. E eles nem disfarçam mais. Então a ONU perdeu a capacidade para evitar, para mediar conflitos. E a gente vê que as forças de paz da ONU viraram piada, nunca estão dispostas a fazer seu trabalho. Eu me lembro da Iugoslávia nos anos 90, no Líbano contra o Hezbollah mais recentemente, não fizeram absolutamente nada. Então, a mera presença ativa dos Estados Unidos e até de Israel nesse conselho do Trump já garante um poderio, um engajamento militar em prol da paz, né? Porque são esses países que têm carregado o piano em termos militares, em termos financeiros, principalmente para a defesa dos interesses europeus, para a defesa da integridade europeia. Então, se os demais países do conselho do Trump, né, tem alguns esquisitos aí, mas se eles botarem grana, já vai ser uma vitória, porque hoje ninguém bota grana, né? O teste inicial desse conselho vai ser resolver a desmilitarização do Hamas e fazer a paz e a reconstrução lá em Gaza. Se obtiver bons resultados, esse conselho pode crescer, pode ter influência em outros conflitos. Então, claro que seria bom para o Brasil fazer parte, mas eu temo que os ressentimentos do Lula sejam um impeditivo para isso, Carol. Hélio Beltrão, nosso comentarista do Liberdade de Opinião. Só a estreia, viu, Hélio? A gente volta a se encontrar então na quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Até lá. Até lá. Mas a gente segue no Liberdade de Opinião. A gente traz agora uma outra visão sobre esses mesmos assuntos. O meu bom dia agora é para o Alessandro Soares, também que passa a integrar aqui a nossa equipe do CNN Novo Dia. Alessandro, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores e parabéns pelos 6 anos aqui de CNN. Pois é, antes da estreia oficial, a gente já estava por aqui, né, Alessandro? Vamos lá, então, trazer um pouco sobre esses aspectos que já abordamos com o Hélio, com a sua visão. Para começar, então, falando do caso Master, te lembramos que hoje teremos mais depoimentos relacionados a essas investigações, mas eu queria com vocês trazer a questão política, porque está no nosso radar a informação confirmada aqui pela CNN de um encontro fora da agenda entre o presidente Lula e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2024. Conta pra gente, então, Alessandro, na tua visão, como é que o caso Master deve influenciar, impactar nas eleições de 2026? Carol, o caso Master, eu costumo dizer que ele preenche uma espécie de imaginário popular da ideia de uma cooptação ou uma captura do poder político ou uma tentativa de captura do poder político pelo poder econômico. Ou seja, você tem um banqueiro que circulou basicamente pelos 3 poderes, fez contratos com diversos agentes públicos e a gente não sabe até o momento, né, se esses contratos foram realizados para uma prestação de serviços de maneira idônea, ética e moral, ou se esses contratos ou se esses contatos realizados por esse banqueiro do setor financeiro foi feito de maneira tal a fazer uma intervenção e a beneficiar e de alguma maneira também intervir na ação estatal de fiscalização, na ação estatal de tentar aí, pelo menos proteger, no caso, a gente vê os investidores do Banco Master, proteger esses investidores com relação a possíveis danos, a possíveis fraudes. Então a gente não sabe até o momento qual é o tamanho disso, mas o fato fundamental é que só essa narrativa, essa situação de captura, a gente já consegue visualizar uma possibilidade de discurso eleitoral, ou seja, a ideia de que nós temos a captura do poder político, ou melhor, a captura
e, de alguma forma, a dominação do poder político democrático pelo poder econômico. E isso tem um peso na sociedade brasileira. A gente sabe que, veja, todos os dias de manhã você tem uma população gigantesca nesse país que levanta para ir trabalhar, ganha um salário muito baixo e, de repente, vê no noticiário esse tipo de situação. Ou seja, os seus representantes políticos, os seus agentes públicos, né, atuando de maneira, no mínimo, temerária. Então, esse discurso, eu acho que ele entra no cenário político. A gente não sabe se isso se mantém ao longo do ano, porque as investigações estão em andamento. A gente sabe que se essas investigações esfriarem, se não houver uma comissão parlamentar de inquérito, etc., você pode chegar no momento eleitoral onde esse fato fundamental, que é o caso Master, acaba tendo menos relevância na discussão política do que teria se a eleição fosse nesse exato momento agora. Agora, você tem também o discurso realizado pelos partidos, pelas forças políticas. À esquerda, você tem aí, eu acho que talvez a gente pode pegar aí como exemplo o último discurso do presidente Lula, onde ele fala exatamente que haveria uma espécie de falta de vergonha na cara para as pessoas que defendem, né, o Daniel Vorcaro. Ele não cita o nome, mas basicamente ele está falando do Daniel Vorcaro, para as pessoas que defendem o Daniel Vorcaro e o Banco Master nessa situação das fraudes. E, por outro lado, a direita, que com certeza vai tentar atacar em parte o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, numa espécie de continuidade daqueles atos que já estavam em andamento antes mesmo do caso do Banco Master. Você falou de Supremo Tribunal Federal, é a deixa aqui para o nosso próximo assunto, porque em meio ao caso Master ganha fôlego o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de São Paulo, enviou uma proposta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Inclusive, aqui em entrevista à CNN, o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, disse que o objetivo dessa proposta é proteger os ministros. Afinal, Alessandro, te repito a pergunta: o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de conduta? Olha, o Supremo Tribunal Federal, se tiver uma consciência muito clara do momento que vive o país, adotaria por conta própria e tentando evitar o máximo de pressão possível, um código de conduta extremamente rigoroso. Por que eu digo isso? Porque, veja, de um lado eu tenho a função institucional do Supremo Tribunal Federal, você tem a defesa da Constituição, você tem 11 ministros na Suprema Corte e você precisa de uma proteção interna muito forte para que os ministros possam executar o seu mandato, ou seja, possam executar a defesa da Constituição e a defesa das instituições. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma mobilização interna, uma conduta interna mais do que ilibada, mais do que responsável. Então, eu acho que seria uma espécie de autoproteção aí, se o Supremo Tribunal Federal pudesse ter a consciência clara com relação a isso. A gente sabe que tem muitas condutas sendo questionadas, elas continuarão sendo questionadas, porque, veja, na medida que o Supremo Tribunal Federal defende a Constituição, na medida que ele possa tomar decisões, nem sempre o faz, mas quando toma decisões em defesa da institucionalidade democrática, ele vai sofrer ataques. Portanto, os ministros terão as suas vidas literalmente levantadas e colocadas em redes sociais, colocadas na imprensa. Por isso, a conduta deve ser muito rigorosa. Eu diria até mesmo, Carol, e eu sou muito radical com relação a isso, tem que ser alguma coisa realmente muito austera com relação aos ministros. Ou seja, eu tenho que ter um código de conduta que diga claramente que eu não posso pegar carona em aviões de banqueiros, que eu não posso ter, relações íntimas, principalmente depois que eu entro no Supremo Tribunal Federal, com o setor econômico e assim por diante. Eu costumo sempre dizer que normalmente o setor econômico, e eu vou citar mais uma vez aqui o setor financeiro e bancário, os bancos, um banqueiro não tem amigo, um banqueiro tem interesses. Portanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão ali para ter relações pessoais com ninguém, nem para ter empresas, nem para dar cursos, nem para ter escritórios de parentes, amigos atuando na corte. Eles estão ali para defender a Constituição. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem essa consciência, não tem essa responsabilidade e não aceita esse tipo de condição, é melhor ele sair do Supremo Tribunal Federal, porque talvez, nesse exato momento da história, o Supremo Tribunal Federal não seja o local adequado para
para esse ministro, para essa ministra, porque eu preciso ter um nível de proteção interna, repito, institucional, a partir das pessoas que estão sentadas dentro do Supremo Tribunal Federal, que possibilite de alguma forma que eu faça uma atuação de maneira mais correta possível na defesa das instituições e particularmente, claro, da Constituição de 1988. O que a gente tem visto ultimamente é um desgaste da instituição com relação a diversos fatos levantados pela imprensa e que hoje demandam respostas. Por fim, Alessandro, um último aspecto. A ligação entre o presidente Lula e Donald Trump. Eles que por telefone teriam tratado sobre vários assuntos, entre eles o Conselho de Paz proposto pela Casa Branca. O Brasil ainda não respondeu se vai ou não fazer parte desse conselho, mas pediu que o grupo proposto pelos Estados Unidos se limite à questão na faixa de Gaza. Alessandro, também nessa ligação teria ficado combinado um encontro agora para o início do ano entre Lula e Donald Trump lá em Washington. Depois desse encontro entre os dois, Lula deveria topar esse conselho de paz de Trump? Carol, acho que o presidente Lula, se a gente olhar muito bem nem pelas entrelinhas, talvez de maneira quase que direta, não totalmente direta, porque foi muito polido e diplomático, o presidente Lula está dizendo não para o presidente Trump. Ou seja, a ideia de pedir um remodelamento, falar, olha, talvez tenha que mudar uma coisa aqui e acolá, ou seja, eu tenho que colocar assentos com palestinos, talvez tenhamos que limitar realmente esse conselho, ou seja, o presidente Lula propôs uma mudança no documento oferecido pelos Estados Unidos. Ou seja, ele está dizendo basicamente que ele não vai entrar porque dificilmente os Estados Unidos altera esse documento, embora isso possa acontecer. E se isso acontecer, eu não sei se ainda assim o presidente Lula irá assinar esse tipo de documento, porque quando a gente lê o documento, esse Conselho de Paz oferecido pelo Donald Trump, basta a gente ler o documento para perceber isso, a gente percebe que tem algumas coisas que seguem, vamos dizer assim, o padrão Trump de propostas políticas, de atuação política. Ou seja, é um conselho que praticamente transforma o Trump numa espécie de monarca interno desse conselho com relação aos demais países e cria uma espécie de, como alguns têm dito, uma espécie de organização das Nações Unidas, mas dos Estados Unidos e sob liderança única e extrema dos Estados Unidos. Ou seja, no fundo está tentando deslegitimar a ONU, deslegitimar todas as instituições que nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que com esse cenário é muito difícil, diante até da conjuntura internacional, que o Brasil assine. É claro, está tendo um tempo que está sendo ganho nesse exato momento, está tendo toda uma discussão. Diversos países europeus já têm criticado esse documento. Os países ideológicos, veja, os que estão agindo de maneira ideológica e não de maneira a verificar os interesses reais, políticos, concretos, esses países, alguns países têm assinado esse documento de maneira puramente ideológica. Eu vou citar o exemplo aqui, por exemplo, a Argentina, que está aí entrando no conselho e está topando. Então, veja, os que estão atuando mais ideologicamente já assinaram. Alguns outros países que, por um conjunto de outros interesses e talvez de articulação política, também estão assinando, mas outros não assinaram. Está aí o próprio Brasil analisando. A Inglaterra também não deu resposta ainda. Ou seja, é um jogo geopolítico de, vamos dizer assim, de realpolitik, de política real. E aqui não tem amadorismo, aqui você tem análise política realmente concreta. E eu acredito que não será assinado pelo governo brasileiro, com muito cuidado, porque é preciso ainda manter um certo contato entre o presidente Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse período, e toda uma articulação, e naturalmente tem todo aquele medo e receio no período eleitoral de você enfrentar um conflito com os Estados Unidos e receber ataques da ala bolsonarista, que é a favor de Donald Trump dos Estados Unidos, de maneira ideológica. Então acho que o governo vai tomar muito cuidado, Carol, com relação a esse tipo de situação. Alessandro Soares, comentarista da CNN Brasil, do nosso Liberdade de Opinião, está de volta todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã. Alessandro, muito obrigada. Então a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Até quinta-feira, Carol.